Enquanto muitos latino-americanos tentam chegar aos Estados Unidos, atravessando a fronteira mexicana, seja em caravanas ou com os chamados coiotes, em busca do sonho americano, agora a situação também se apresenta de forma inversa. Milhares de norte-americanos estão emigrando para o México devido à alta inflação nos Estados Unidos, o que faz com que seus rendimentos se multipliquem mais no país azteca. A fronteira norte do México costuma estar no centro das notícias sobre imigração, já que muitas pessoas tentam ingressar nos Estados Unidos por meio dela. Mas ao mesmo tempo, cresceu um movimento na direção oposta, embora com características distintas. Os americanos começaram a se estabelecer no país vizinho. A que se deve essa imigração inversa? E como ela afeta o México? Neste vídeo, estaremos analisando isso e muito mais. Portanto, fique conosco para saber mais sobre o assunto. Antes de continuar, não esqueça de dar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. O que começou como uma via de escape durante a pandemia para os americanos que buscavam destinos acessíveis, com poucas restrições, parece ter poder de permanência. Um total de 11.518 americanos recebeu permissões de residência temporária no México em 2022, de acordo com a Secretaria de Governo, SEGOB, do país latino-americano. Esse número é superior aos 9.086 de 2021. Segundo a SEGOB, os americanos que receberam cartões de residência temporária no México representaram quase 20% de todos os estrangeiros que receberam tais cartões, seguidos pelos colombianos e cubanos. É importante destacar que muitos americanos costumam ser indocumentados. Atualmente, o governo mexicano não busca expulsá-los, e apenas alguns pagaram uma pequena multa. A maioria dos americanos vive em estados fronteiriços com os Estados Unidos, sendo a Baja Califórnia a entidade federativa com maior população do país. Outro fator da migração americana vem dos aposentados que escolhem viver em lugares bonitos e com clima agradável, devido à alta inflação nos Estados Unidos e aos altos custos de moradia. A onda americana é impulsionada em grande parte pelo descontentamento político interno e pela inflação que ameaça as economias que os idosos acumularam ao longo das últimas décadas. Além disso, o México oferece um local paradisíaco para viver. Há um certo descontentamento político nos Estados Unidos, e as pessoas estão se mudando. O sonho americano não existe mais e a inflação está afetando duramente as economias de toda uma vida. Por isso, eles voam para o México em busca de uma situação econômica melhor. E tudo isso vem acompanhado de um clima agradável e uma sociedade incrível, disse um analista. E é que, hoje em dia, muitos americanos lutam para manter seus estilos de vida normais, o que obriga muitos cidadãos a aproveitar essas oportunidades no exterior, principalmente no país vizinho. A Califórnia, que faz fronteira com a República do México, tem o segundo custo de vida mais alto nos Estados Unidos, depois do Havaí. Os preços das casas aqui são extremamente altos, juntamente com uma série de despesas importantes, como seguros e contas de serviços públicos, água, comida, gás. O preço médio de uma casa na Califórnia é mais de 797 mil dólares, enquanto no México é de 63.596 mil dólares, segundo o Daily Mail. Enquanto isso, o aluguel na Califórnia é de 1.500 dólares por mês. Em contraste, no país azteca é quase 430 dólares. O custo dos alimentos nos Estados Unidos também afeta as finanças pessoais. Outra razão é que o alto preço dos combustíveis impacta toda a cadeia de produção de bens e serviços. As sanções à Rússia, especificamente o veto à sua produção de petróleo, estão sendo sentidas nos custos de produção no mercado americano. Da mesma forma, os salários têm permanecido estagnados até agora este ano, enquanto a inflação aumentou para 8,6%, de acordo com dados do Departamento do Trabalho. A queda do poder de compra dos trabalhadores levou muitos a migrar para o México, especialmente para a capital da nação azteca, onde tem a oportunidade de trabalhar remotamente. Os cidadãos americanos estão se estabelecendo no México a uma taxa sem precedentes, pelo menos desde que dados comparáveis estão disponíveis desde 2010, relatou a Bloomberg, com base em dados de agências de imigração.
A crescente presença de americanos, muitos dos quais trabalham online, está impactando tudo, desde a indústria do turismo até os preços imobiliários. Ao contrário dos mexicanos nos Estados Unidos, os americanos podem trabalhar no país latino-americano por até 6 meses consecutivos com um visto de turista, contanto que recebam um salário do exterior. Embora tecnicamente não seja permitido, muitos optam por reentrar nos Estados Unidos por um curto período de tempo, depois retornam ao México e estendem sua estadia por mais 6 meses. De acordo com o Centro de Pesquisas em Turismo e Competitividade da Universidade Anáhuac, Cicotur, um total de 10 milhões de turistas visitaram o México, representando um aumento de quase 24% em relação ao mesmo período de 2019. Segundo a Secretaria de Turismo, os turistas estrangeiros gastaram um total de 17,7 bilhões de dólares no país azteca até agora neste ano, um aumento de 13% em relação a 2019. As cidades que abrigam a maior quantidade de americanos são Puerto Vallarta, Jalisco, Los Cabos, Baja Califórnia Sur e San Miguel de Allende, em Guanajuato. Nos últimos anos, a capital do México e outras cidades importantes do país têm sido muito atrativas para os americanos, que protagonizam uma corrente de migração inversa, algo impensável até relativamente pouco tempo atrás. Esse fenômeno é essencialmente uma reação aos benefícios oferecidos pelo México ao se estabelecerem e trabalharem remotamente, podendo usufruir de uma taxa de câmbio que torna seu dinheiro mais valioso, devido ao custo de vida inferior ao de seu país de origem. Edita Noreiko, gerente-geral da empresa imobiliária For House, afirmou que o número de estrangeiros, especialmente americanos, que vêm para o México tem aumentado nos últimos anos, conforme dados. Temos 2 tipos de estrangeiros que chegam ao México. Os primeiros são jovens entre 20 e 40 anos, muitos deles nômades digitais, e os segundos são aposentados, para os quais economizar dinheiro é importante, explicou. Para os americanos, viver no México significa liberdade econômica, devido ao aumento da inflação nos Estados Unidos, já que o custo de aluguel, compra de imóveis, alimentos e outros serviços é muito mais baixo. São amplamente conhecidas as histórias de pessoas que migraram do México para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor. No entanto, ao longo da última década, a migração na direção oposta tem acelerado gradualmente, cada vez mais americanos, diante do aumento dos preços das moradias e frustrados pelos custos com saúde, eletricidade e necessidades básicas muito elevados, optam por alugar ou comprar um apartamento ou casa no México. A pandemia, que impediu que milhões de pessoas frequentassem escritórios físicos, acelerou essa tendência. Um exemplo disso é o custo geral de vida, incluindo o aluguel, em Tijuana, México, que é 62% mais baixo do que em San Diego, Estados Unidos, segundo a base de dados de custo de vida Numbeo. Em Tijuana, com um investimento de cerca de $2.500 por mês, é possível ter um padrão de vida que em San Diego exigiria $600. Além disso, os americanos que vivem em Tijuana e recebem dinheiro em dólares podem economizar muito mais. Embora o aluguel mensal em Tijuana varie bastante de acordo com a região, a maioria dos apartamentos custa entre $400 e $1.000 por mês. O aumento na duração da estadia dos americanos tem gerado preocupação entre os mexicanos devido ao crescente custo de vida, especialmente em alguns bairros históricos, que se tornaram seus principais destinos na Cidade do México. As redes sociais estão cheias de reclamações sobre os chamados nômades digitais e sua possível influência nos aumentos dos aluguéis. No bairro arborizado e acessível de Condesa, um dos mais populares entre os estrangeiros, os aluguéis de apartamentos aumentaram 32% entre janeiro e junho, segundo a plataforma imobiliária Propiedades.com. Dessa forma, os residentes locais da Cidade do México têm visto o fenômeno da migração inversa, com reservas e críticas, dado que constitui um exemplo e um potencial agravante dos chamados processos de turistificação e gentrificação que várias áreas da capital mexicana têm vivido nos últimos anos. Os Estados Unidos estão enfrentando grandes problemas a nível econômico e social,
Por isso, os norte-americanos têm visto no México uma rota de fuga para eles e suas carteiras. Agora, os cidadãos dos Estados Unidos podem não apenas melhorar suas vidas no México, mas também desfrutar de paisagens paradisíacas e criar lá seu próprio sonho mexicano. No entanto, o governo do país azteca deve ficar atento e tomar medidas contra algumas consequências geradas pela gentrificação, como o aumento nos preços das moradias e a expulsão de residentes originais. Você acredita que a migração dos Estados Unidos beneficia o México? Já sabe, pode deixar suas respostas nos comentários e se você gostou do vídeo, dê um like. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se e ative o sininho para não perder nosso conteúdo. Um abraço e até o próximo vídeo.